Olá, meus queridos, boa noite para mais esse tempo aqui, sejam bem-vindos, onde nós veremos um pouco mais acerca da nossa história, a história de grandes homens de Deus que serviram com bravura na proclamação do Evangelho e da mensagem verdadeira das Escrituras, entendendo também aquilo que cremos, aquilo que foi cultivado à luz da Palavra de Deus, foi apresentado como doutrina sadia aos nossos corações e conduz os nossos caminhos. Então seja bem-vindo, peço que você compartilhe para mais alguém, ao menos mais uma pessoa, esse vídeo, essa devocional que você está ouvindo, que está falando, né? Nós vemos dessa série que está contando as raízes da nossa fé. No primeiro dia, no nosso primeiro encontro aí, nós vimos um pouco acerca da história dos batistas, de como surgiu essa denominação, qual foi o intento e o desejo que estava no coração daqueles primeiros homens, né, que se denominavam batistas. E nós vimos aí esse forte desejo dos valores acerca das doutrinas da graça, acerca da compreensão sobre a misericórdia, a graça, a revelação de Deus sobre as nossas vidas, que nos traz a salvação, mas também um desejo muito forte no coração daqueles irmãos, daquilo que se alinha muito à nossa proposta de fé, à nossa visão e missão como igreja, que é imitar a igreja original, imitar aquela igreja presente ali no Novo Testamento. Esse desejo de ser bíblico, fundamentado nas doutrinas da graça, mas também de imitar e seguir os passos da igreja original, da igreja primitiva, foi o que nos moveu na história como uma igreja batista fundamentada principalmente nas Escrituras. E a gente vai continuar a série de hoje, né? Semana passada nós vimos também acerca das Escrituras e a importância que a palavra de Deus tem como fundamento na nossa fé, muito mais do que uma tradição, muito mais do que dogmas. Nós temos a Escritura de Deus que nos direciona diante de todas as coisas e ela precisa ser a base sempre da nossa fé. E hoje nós vamos ver um pouco sobre a perspectiva da pessoa de Deus, o que alguns teólogos chamam de teologia própria, ou a teologia propriamente dita. Então veremos aí sobre a doutrina de Deus, a pessoa de Deus. Quando a gente remonta a nossa história, nós vemos aquilo que está acontecendo ali, principalmente na Inglaterra, né, o berço da nossa denominação. Nós vemos que existe ali um grupo preocupado com a apresentação das Escrituras, com a doutrina sadia. Um grupo que não simplesmente quer abraçar as doutrinas da graça, mas quer também seguir o exemplo da simplicidade, da fé e da constância daquelas igrejas apresentadas no Novo Testamento. E aí com a difícil vitória da Reforma Protestante ali no século XIX, a gente vê a oportunidade dessas igrejas florescerem e testemunharem acerca da sua fé. Então o século XIX ele é marcado justamente por essa celebração diante da vitória da Reforma Protestante, né? E juntamente com essa celebração nós tínhamos ali um grande número de pessoas que agora não queriam conhecer simplesmente uma fé submissa a uma instituição, mas queriam de fato conhecer a verdadeira fé que brota do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Uma graça que apresenta Deus como de fato Ele é. Então existia espaço e o desejo no coração daquelas pessoas de não simplesmente conhecer o Deus da religiosidade, mas de fato conhecer o Deus apresentado nas Escrituras. E nessa grande celebração, nesse momento histórico no qual nós estávamos vivendo naquela época, surge uma pessoa, surge um grande pregador. O nome dele é Charles Spurgeon. Sem dúvida, Charles Spurgeon foi um dos maiores pregadores que o mundo já viu. Seus sermões eram publicados na íntegra nos Estados Unidos e além do público de mais de 6.000 pessoas para quem ele pregava ali no enorme tabernáculo metropolitano em Londres,
Muitas outras pessoas foram alcançadas por sua mensagem de graça e que apontava para o verdadeiro caráter de Cristo Jesus, para a imagem perfeita de Deus. Ele foi algumas vezes, inclusive, censurado em sua época porque ele não apoiava a escravidão, mas a sua mensagem se espalhava por todos os cenários. É interessante a gente imaginar que esse homem se converteu aos 15 anos de idade e aos 16 anos ele pregou o seu primeiro sermão, no qual ele convidava os cristãos a olharem para o verdadeiro Deus, olharem para a face de Deus, para que eles de fato se arrependessem e reconhecessem a sua pecaminosidade e a sua incapacidade. É interessante porque nós vivemos em uma época onde o entretenimento é muito importante na pregação. As pessoas querem ser agradadas na mensagem, querem que a atenção delas seja capturada, mas Charles Spurgeon era um pregador doutrinário, um pregador expositivo. Ele pregava a palavra de Deus com veemência, não buscando artifícios, mas de fato procurando apresentar o verdadeiro Deus. Aos 21 anos de idade, ele iniciou uma escola de pastores, percebendo e entendendo que ele não poderia pastorear uma igreja sozinho. Percebendo a importância do colegiado, ele disse: preciso treinar e preparar outros homens. Geralmente ali nas faculdades ou nos seminários da época, além do estudo das Escrituras, do profundo conhecimento do Evangelho, também se estudava todas as contradições. Charles Spurgeon, de maneira diferente, decidiu não trazer isso para o âmbito daquele ensino. Ele disse: olha, nós não temos tempo para isso. Nós precisamos conhecer a verdade de Deus. E ele pregava, ele mesmo como professor, ministrava as aulas ao coração daqueles alunos. Depois disso surgiu inclusive uma conferência aí, de mais de 27 anos, de mais de 27 edições, conferências que se dirigiam especialmente aos ex-alunos e aos novos alunos daquela escola. E nessa conferência, Charles Spurgeon apresentava a sua vida, trazia a sua vida, o seu cotidiano, trazia os desafios reais que um pregador e um servo de Deus precisavam enfrentar. Para ele, a palavra de Deus, ela era experimentada e era vivida, o caráter de Deus era desfrutado quando esse caráter de Deus era percebido no seu dia a dia. Então ele falava da sua doença, da sua gota, ele falava da sua depressão, das suas crises. Acredite você ou não, mas um grande pregador passava também por suas lutas, mesmo tantas pessoas o ouvindo, mesmo tantas pessoas o seguindo. Charles Spurgeon reconhecia diariamente a fragilidade do seu ser e a fragilidade de quem ela era, em contraste o caráter poderoso, bondoso, eterno e misericordioso do próprio Deus. Essa escola chegou a formar mais de 600 alunos. Aquela mensagem treinou doutrinariamente toda uma geração. E as publicações e pregações de Charles Spurgeon acumulam mais textos, mais livros do que toda a biblioteca da antiga Inglaterra. É interessante nós olharmos para isso e percebermos como esse homem de Deus foi usado como instrumento para conduzir pessoas a se prostrarem ao Deus vivo. E aquela mensagem, aquela primeira mensagem que ele pregou na sua adolescência ainda, é a mensagem que ecoava em todos os seus sermões, convidando homens e mulheres a olharem para a pessoa de Deus, compreenderem a pessoa de Deus. Muitas vezes nós ignoramos, muitas vezes nós desprezamos o estudo e a aplicação da teologia, da perspectiva doutrinária. Entretanto, um conhecimento raso sobre Deus nos levará também a um relacionamento superficial com esse Deus. Se nós não nos aplicarmos ao conhecimento das Escrituras, se nós não nos aplicarmos ao conhecimento doutrinário, aquilo que a palavra de Deus nos aponta acerca do caráter de Deus e do que esse caráter espera de nós, o nosso relacionamento com Deus também será extremamente superficial.
somos convidados pela palavra de Deus a conhecer a Deus e nos prostrar diante dele. Deus, ele é cheio de amor, ele é gracioso, ele é misericordioso, ele é longânimo, abundante em bondade e verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Esse é o nosso Deus, esse é o que está na nossa declaração de fé, uma declaração de fé também assinada pelo Charles Spurgeon em sua época, a de 1689, e é importante demais nós olharmos para esse ponto, olharmos para esse texto. Salmo 34, versículo 8 vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que confia nesse Deus. O salmista nos convida a experimentar, a conhecer um pouco acerca da graça e do caráter misericordioso, maravilhoso, longânimo, abundante de Deus. Quando nós vamos conhecer uma comida diferente, a gente experimenta só um pouquinho, a gente pega só um beliscadinho ali e vê se de fato é bom. Se você sente um gosto agradável, doce, que enche a sua boca, então você vai querer um pouco mais daquilo, vai provavelmente encher e se fartar daquilo que está diante de você. Mas se você sente um gosto amargo, um gosto azedo, então você vai desprezar. O salmista está dizendo, olha, se você experimentar de Deus, se você conhecer um pouco acerca de Deus, esse pouco, por menor que seja, vai encher o seu paladar de prazer. Porque Deus, ele é cheio de amor, gracioso, ele é misericordioso, ele perdoa a iniquidade, ele derrama a graça sobre o homem pecador. Ele perdoa as transgressões e as iniquidades. Quando nós olhamos para João 3,16, um texto tão conhecido por nós, nós podemos perceber a grandeza desse amor de Deus, a grandeza desse amor que nos alcança. Ele diz que Deus amou o mundo, Deus eterno amou o mundo, pessoas vazias, cheias de iniquidade, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Tendo em vista o caminho perverso que o homem estava caminhando, um caminho de autodestruição, um caminho que trazia para si dor e angústia. Deus ama o mundo de uma forma tal que João ele não consegue descrever isso em palavras. Ele diz, olha, esse amor é tão grande que não pode ser expresso em uma mera palavra. Deus nos amou de tal forma que ele se entrega, ele se dá, ele leva o prejuízo, ele mesmo se torna carne, se faz homem na figura de Cristo Jesus e nos encontra. E ainda através do seu Santo Espírito, o próprio Deus Espírito entra em nossas vidas, nos dando a fé, através da graça, abrindo os nossos olhos, para que nós pudéssemos experimentar e ser cheios desse amor, dessa graça, dessa misericórdia, dessa longanimidade, dessa bondade, dessa verdade, desse Deus que perdoa a iniquidade, que aceita o pecador e que transforma esse pecador. Esse é o nosso Deus. Olhe para Deus e se depare com a sua transgressão. Ore para a bondade de Deus, a grandeza de Deus e se depare com a sua pequenez. Nós somos convidados a conhecer o nosso Deus, não de maneira superficial, mas de maneira profunda. É na busca de Deus através das Escrituras, na busca de Deus através de um relacionamento mantido pela sua graça, pela sua ação em nossas vidas, que a nossa vida vai conseguir ser conduzida para aquilo que é belo, bom e verdadeiro. A bondade, a moralidade, o caminho correto, a vida reta, só é alcançada à luz da pessoa de Deus. A verdade só é alcançada à luz da pessoa de Deus. A beleza, a contemplação só é alcançada à luz da pessoa de Deus. E nós deveríamos, o nosso ser anseia de fato por esse Deus, por essa bondade, por essa plenitude. Agostinho e tantos outros escritores falam acerca desse vazio que existe no coração humano. E alguns até ousam dizer que
O vazio do nosso coração é do tamanho exato de Deus. Eu queria te dizer que não. Deus, ele é muito maior do que o vazio que nós sentimos. E é por isso que quando Deus entra em nossas vidas, nós transbordamos. Transbordamos de tal forma que desejamos e ansiamos por compartilhar acerca desse amor e graça. Nós transbordamos de tal forma que as nossas ações se tornam boas obras. Nós transbordamos de tal forma que as nossas mãos se tornam as mãos do próprio Deus, atuando no meio de um mundo caído. Qualquer outra coisa neste mundo será pequeno demais para preencher o seu vazio. Só poderá ter uma leve duração por algum tempo. Mas logo depois que talvez você silenciou o vazio que estava no seu coração, você vai colocar sua cabeça no travesseiro e perceber que aquilo não valeu de nada, que aquilo foi mera vaidade, foi mera sombra. Mas quando você se encontra com o verdadeiro Deus, você entende que Ele é muito mais do que você precisa, muito mais do que eu preciso. Ele vai muito além das nossas expectativas, Ele vai muito além do nosso vazio. Ele nos preenche, nos ressignifica e nos impulsiona diante de um propósito. Mesmo sendo falhos, mesmo sendo pecadores, mesmo distorcendo a sua palavra, Ele nos ama de tal forma que Ele entrega o seu Filho, Jesus, em uma cruz para providenciar um caminho de salvação, um caminho de perdão, um caminho de entrega. Esse é o nosso Deus, um Deus gracioso, amoroso. Provai e vede. Se você ainda não conhece do amor desse Deus, da grandeza desse Deus, eu também te convido, assim como o salmista, provai e vede. O Espírito Santo, se você é um eleito de Deus, age, te incomoda, está dentro do seu coração te chamando para provar e experimentar muito mais do que você procura. De uma experiência e de um Deus que dá sentido à sua vida e que te faz de fato existir. Não simplesmente sobreviver no meio de um mundo cheio de caos, mas de fato de experimentar a vida, porque o nosso Deus é a própria vida. Deus possui toda a vida, toda a glória, toda a bondade, toda a bem-aventurança em si mesmo. Ele é suficiente em si mesmo. E nós só encontraremos satisfação e plenitude à luz do serviço desse Deus, ao contemplá-lo e ao tê-lo de novo como referencial. O pecado nos tira o referencial de Deus e por isso que nós andamos perdidos, porque Deus, ele é a própria luz. Se nós somos a imagem de Deus, então nós precisamos conhecer a Deus para saber quem de fato nós somos. Esse é o convite do salmista. Provai e vede. Mas, infelizmente também, as nossas pregações e muitas das pregações focam de maneira depreciativa diante da graça e do amor de Deus. Eles confundem essa graça e esse amor, eles confundem a liberdade que nós podemos ter e desfrutar de Deus com libertinagem. Eles confundem um Deus gracioso e amoroso e misericordioso com um Deus bundão. Confundem a imagem de Deus eterno, soberano, guerreiro, sobre todas as coisas, criador de tudo, com a imagem de um Papai Noel mercadológico, de barbinha branca, com um saco, pronto para entregar presente para as pessoas. Esse não é Deus. Porque o amor, a graça, a misericórdia, a longanimidade, a bondade e a verdade de Deus se manifesta também, contudo, diante do seu caráter justo. Olha o que diz e continua dizendo a nossa confissão de fé. Deus, ele de fato é cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em bondade e verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Ele é galardoador dos que o buscam, mas o nosso Deus é, contudo, justíssimo e terrível em seu julgamento, odiando todo o pecado, e quem de modo algum
terá o culpado por inocente. Não podemos ignorar que o nosso Deus também é justo e terrível. E Charles Spurgeon acrescentava isso na instrução que ele dava aos seus alunos pregadores. Preguem acerca do Deus terrível. O poder de Deus, a sua justiça, o seu julgamento diante do pecado também é uma realidade. Deus, ele aponta para o caminho e ele providencia o caminho, se entregando através do seu Filho para levarem pecadores à salvação. Mas Deus, ele de modo nenhum é conivente com o pecado. Ele ama o pecador para conduzi-lo à santidade. Infelizmente, em algum momento e por algum motivo que eu não entendo qual, isso se perdeu diante das nossas pregações e mensagens. Mas isso era algo que o príncipe dos pregadores enfatizava. Pregue o Deus terrível, além do Deus amoroso. É interessante quando nós olhamos o texto de Jonas, capítulo 1, versículo 2, vai nos dizer: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Deus é terrível. Deus é justo juiz. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é quem, de modo nenhum, vai tratar o culpado como inocente. Se não estivermos debaixo da sua graça, se não estivermos debaixo do poder e da ação de Cristo Jesus, da obra de Cristo Jesus ali na cruz, se não somos conduzidos à salvação por meio do seu Santo Espírito e insistimos em nossas falhas e pecados, insistimos em nossas vontades rebeldes, Deus não nos terá por inocente. Ele é justo e terrível. Que terrível coisa é cair na mão do soberano Deus. Se estamos em Deus, não existe inimigo que possa nos alcançar ou nos superar. Se Deus é por nós, afinal, quem será contra nós? Mas se nós nos colocamos contra Deus, não há nada, nem ninguém que nos livre do juízo e da sua terrível mão. Se Deus simplesmente decidir fechar a sua mão sobre nós, teríamos todos os nossos ossos, nosso espírito, nossa vida esmagada por Ele. Essa mensagem do terrível Deus que pune o pecado, que pune também o pecador que de maneira obstinada nega a sua mensagem, essa mensagem precisa ser pregada por nós e ser lembrada por mim e por você, cristão presente na igreja. O nosso Deus não é conivente com o nosso pecado. Ao mesmo tempo que Ele demonstra sua graça e amor, essa graça e amor quer nos conduzir à santificação, quer nos conduzir à santidade. E Ele providencia todos os recursos que nós precisamos para isso. Tendo em vista que temos a fé, a palavra e o seu Santo Espírito. Deus não terá o culpado por inocente. Nós precisamos lembrar disso porque essa mensagem do terrível Deus, do justo Deus, do julgamento de Deus, é uma palavra que também nos conduz à santificação, nos conduz ao arrependimento, nos conduz à centralidade do Evangelho. O povo de Nínive, ao ouvir a mensagem de juízo pregada ali por Jonas, rasga as suas vestes, reconhecendo o seu pecado e a sua falha, e se lança aos pés do poderoso Deus. O povo de Nínive estava pronto para se arrepender diante dessa mensagem de juízo que foi pregada diante dele. Deus salva homens diante da mensagem de Nínive. Ele diz: vai e pregue contra Nínive. E nós precisamos lembrar que a mensagem, as boas novas do Evangelho, também pregam acerca do nosso pecado e pregam contra o nosso pecado. Porque o Deus justo, o Deus santo,
O Deus puro não se mistura com aquilo que é impuro. Ao contrário, ele busca pecadores através do seu Filho e os conduz à santificação. E é através da obra de Cristo Jesus e da santificação, conduzida pelo seu Santo Espírito por graça, que nós podemos desfrutar da presença desse eterno e poderoso Deus. Eu espero que eu e você possamos desenvolver um relacionamento com Deus baseado nesses dois princípios, baseado nesse caráter completo de Deus. Ao contemplarmos a sua bondade, amor e graça, mas também ao contemplarmos a sua justiça e o seu julgamento. Ao contemplarmos o seu espírito bondoso que perdoa, mas também a sua mão poderosa que julga o pecado e que condena o pecado. E que diante dessa dinâmica de amor, de entrega, mas também de temor diante de Deus, nós possamos ser conduzidos rumo a uma verdadeira santidade. E aí é importante lembrarmos que um conhecimento raso sobre Deus nos levará também a um relacionamento superficial com Ele. Eu espero que Deus te abençoe e que essa mensagem de fato alcance o nosso coração, nos conduzindo a relacionamentos profundos com a pessoa de Deus, que nos conduzirá segundo a sua vontade. Vamos orar. Pai eterno, te louvamos por teu amor, que não pode ser calculado nem medido por homens. Te agradecemos pela ação do teu Santo Espírito, que vai para além da nossa vontade. Te agradecemos, ó Deus, pela santificação e pela obra que o Senhor continua fazendo em nossas vidas. E te clamamos também, Senhor, que não percamos de vista o teu poder, a tua soberania e a tua justiça. Que possamos, ó Pai, ser conduzidos por ti a uma vida justa e plena aos teus pés, à luz das tuas sagradas escrituras. Que o nosso relacionamento contigo possa se aprofundar à medida que, à luz da tua palavra, nós buscamos compreender a tua doutrina, a tua vontade e a tua verdade. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, de quem dependemos. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Um grande abraço para você e que durante esse dia você possa contemplar o caráter de Deus em sua bondade e em sua justiça. Que você possa desejar e ser pleno da alegria que nós podemos encontrar nele, ao mesmo tempo que você não perca o santo temor que te conduz à sabedoria e à dependência desse Deus eterno. Um grande abraço e até a próxima semana.